A graça e a paz do Senhor Jesus, Igreja de Vencedores, amém. As crianças até 12 anos estão liberadas para o Domingo Kids. Veja se tem alguém abençoado do seu lado. Dê a paz do Senhor para esse irmão. Pega na mão do seu vizinho aí. Fala para ele: sentar do meu lado é ser abençoado. Fala para ele: segurar na minha mão é receber a unção. Diga assim: você está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Diga assim: Deus tem algo para você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra de vida para nós, que fala sobre o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Há um desfrute, há algo que é liberado sobre as nossas vidas, simplesmente porque nós somos o corpo de Cristo. Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Quantos creem que algo é liberado sobre nós? Você crê nisso? Que Deus libera algo sobre as nossas vidas? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 6 em diante. Eu quero falar sobre desfrutando da vida da igreja. Diz assim a palavra do Senhor: depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Olha quando a igreja se reuniu. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão. O que é partir o pão? A igreja reunida é a ceia. Fizemos isso semana passada. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. O que é isso? Isso aqui tira qualquer pastor de qualquer condenação e acusação. Eu nunca me prolonguei até meia-noite. Paulo prolongou o culto até meia-noite, imagina. Você pegar o pastor aqui e prolongar o culto até meia-noite, acho que os irmãos levantam e vão embora. Não sei, mas eu já fico sim livre de qualquer culpa, de qualquer acusação, quando a gente ouve uma mensagem de Paulo dizendo que ele prolongou o discurso. De vez em quando assim a gente dá uma prolongada, mas não é sempre não. Normalmente a gente termina o culto no horário aqui, às 20h30, a gente está terminando. Mas aqui, ó, Paulo prolongou até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, glória a Deus, não tem janela aqui, né? Amém por isso. Adormecendo, outra coisa que livra o pastor de condenação. Porque de vez em quando os irmãos dão uma cochilada aqui no culto, né? Paulo é um excelente pregador. E teve irmão que dormiu no culto dele. Não é verdade? Paulo pregando, os irmãos dormiram. Imagina o pastor Geraldo. Então já fico livre de qualquer acusação, de qualquer condenação do diabo. E tem dia que tem uns irmãos que dormem, que a pupila deles some. Você só vê o branco assim, eu fico angustiado, confesso para você. Dá uma angústia. Eu olho assim, só vê o branco do irmão daqui de cima, entendeu? O olho assim, a pupila desapareceu. Mas a gente vê que isso já acontecia há muito tempo na igreja, né? Porque Paulo estava pregando, o irmão dormiu. Adormecendo profundamente. Está vendo os detalhes bíblicos? Esse aqui, ó, o branquinho só ficou.
A pupila foi embora, porque adormeceu profundamente na pregação do apóstolo Paulo. É isso que está escrito? Durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono. Esse aqui já estava no braço do Morfeu lá, sei lá de quem. Vencido pelo sono. Esse aqui se entregou. Ele falou, não, eu vou dormir mesmo na pregação do Paulo. Mas o que aconteceu? Caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Misericórdia. Graças a Deus que não tem janela. Eu já fico preocupado com alguns irmãos caírem da cadeira durante a pregação aí, né? Imagina cair do terceiro andar. O camarada foi sentar na janela, dormiu na pregação de Paulo, caiu, morreu no meio do culto. Misericórdia. Eu confesso para você, se isso acontece, eu paro a reunião. Mas Paulo não. Paulo, descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a vida está nele. Eu penso que Paulo orou ali e falou, volta agora, ressuscita em nome de Jesus. Aí o homem, né, o eutico, dorminhoco, a vida nele está. Subindo de novo, aí ele fez a ceia, partiu o pão e comeu. E terminou a reunião? Não. Ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Aleluia! Você sabe, quando estamos no meio da vida da igreja, o resultado final é que nós saímos da reunião grandemente confortados. Porque a palavra de Deus é o conforto para os filhos do Senhor. Amém? Eu vou ministrar durante 2 reuniões sobre esse texto. E hoje eu quero compartilhar sobre a primeira parte. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e não vai dormir na pregação, senão você vai virar tema na semana que vem. Não, estou brincando. Fique em paz. Pai, graças te damos pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. Dá-nos graças, entendimento e luz em nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? O fato é que na nossa geração há muitas pessoas que se dizem cristãos, mas não são da igreja. Você já ouviu isso? A pessoa fala, eu sou crente, eu sou cristão. Mas aonde você congrega? Não. Eu e Deus. Eles não são da igreja. Eles não valorizam a igreja, eles não fazem parte do corpo, não têm compromisso com o corpo de Cristo. Então, isso tem até virado uma moda. As pessoas dizerem que têm compromisso com Jesus, mas não querem saber da igreja. Não, tem compromisso, eu e Jesus. Igreja, Deus que me livre. Então, muitos até acreditam que o Senhor não se importa, que não tem respaldo na Bíblia em relação a essa postura. Amém? Então muitos não acham que tem importância a comunhão do corpo de Cristo. Muitos acham que não tem relevância para o crescimento espiritual. Então tem gente que acha que deitado no sofá, com o smartphone nas mãos, ele pode ser alimentado espiritualmente e que ele não vai perder em coisa alguma. Tem até na internet a igreja Cristo em Casa. Eles simplesmente negligenciam algo que se chama ambiente espiritual. Palavras ditas em ambientes diferentes, elas têm efeitos diferentes. Ouça bem. Você está no avião, o piloto diz, a sua vida está nas mãos de Deus. Você fica desesperado. Senhores passageiros, este é o voo TAM 1975, com destino ao Rio de Janeiro. A sua vida agora está nas mãos de Deus. Você fica angustiado com um negócio desse. Agora aqui no culto, eu falar para os irmãos, irmãos, fiquem em paz, a sua vida está nas mãos de Deus. Você se sente alegre.
Porque palavras ditas em ambientes diferentes têm efeito diferente. Há algo que é liberado quando nós estamos reunidos juntos como igreja, em nome do Senhor Jesus, em aliança com os irmãos. Há algo que é ministrado. Todos nós recebemos algo. Há sim algo relevante em ser corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então não tem tecnologia que vai suprir isso. Isso diminui o valor da igreja. Mas, espiritualmente, não tem relevância. Porque a igreja é uma obra espiritual. Amém, irmãos? Glória a Deus. Enfim, então não tem como você ter uma postura negativa com a noiva e esperar elogios do noivo. Não tem como você ter procedimentos, um posicionamento negativo com a noiva, falar mal da noiva e esperar receber elogios do cordeiro, do noivo. Então não tem como você infamar, falar mal do corpo de Cristo e achar que não está influenciando em nada com a cabeça. Não tem como falar mal do corpo e não afetar a cabeça, porque eles estão interligados. Digo para você, na nova aliança, no tempo da graça, Deus, Ele abençoa. Deus, Ele nos ensina a andar a segunda milha. Deus não tem maldição. O Senhor já nos resgatou da maldição da lei. Então, sobre a vida de um crente cheio do Espírito, não há maldição. Mas, mesmo assim, na nova aliança, só tem uma vez que o Senhor diz que destruirá alguém. É quando Ele destrói o corpo de Cristo. Porque, de fato, o corpo é a noiva do Cordeiro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Enfim, a igreja ela está unida a Cristo. E quando nós nos reunimos, quando estamos juntos, nós nos tornamos um só corpo com Ele. Amém, irmãos? É importante você buscar Deus na sua casa? Importante. Importante você buscar Deus na sua casa, fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar em nome do Senhor Jesus, ler a palavra de Deus com a sua família, adorar o Senhor em casa. Tudo isso você vai ser abençoado. Sozinho, às vezes na presença de Deus, você sim é abençoado. Há uma unção que é liberada sobre a sua vida. Mas há um tipo de unção que só é liberada quando nós estamos reunidos como igreja. Amém, irmãos? Há sim um liberar de vida corporativamente, como o corpo de Cristo, que você só pode experimentar no meio do povo de Deus. Amém? Esse texto que nós lemos é uma alegoria da vida da igreja. É uma alegoria da vida do corpo. E mostra como o ambiente da casa de Deus é saudável para desfrutar da vida de Deus. Amém, irmãos? Vejamos qual que é a importância, a relevância da igreja. Primeiro, a igreja é lugar de descanso. Diga assim, igreja é lugar de descanso. Uma das palavras de Jesus, ele disse que deveriam ir até Ele. Venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que Ele vai trazer alívio. Vá a Cristo. Penso que a igreja hoje é o corpo de Cristo, é a dinâmica de Cristo na terra. Quando você vem ao culto, você vai receber descanso, alívio e conforto para a sua vida. É sobre a igreja. Venha a mim, aqui, a cada domingo, você é alimentado espiritualmente e o Senhor renova a sua vida, Ele renova as suas forças e você vai desfrutar de uma semana abençoada. Porque você está indo a Ele,
Vinde a mim, aqueles que estão cansados, aqueles que estão carregando muito peso, que estão sobrecarregados, porque eu vou trazer alívio e descanso. A igreja é o lugar de descanso. O verso 6 diz: depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. O texto não diz qual que era a cidade que Paulo se encontrava, mas todos os comentaristas bíblicos são unânimes em dizer que eles estavam em Troade, que é a cidade grega de Troia. Ouviu falar em Troia? É a cidade de Troade ou Troia, é a mesma coisa. É onde eles se encontravam, aonde ocorreu esse evento que nós lemos no texto. E naquela cidade havia uma igreja e Paulo foi ali visitar a igreja que havia sido estabelecida. O texto diz que Paulo passa uma semana ali naquela cidade. Então é possível que Paulo tenha chegado lá na segunda-feira. Bem provável. E Paulo ficou a semana inteira ali em Troade. Para quê? Esperando o domingo chegar. Para ter comunhão com todo o corpo de Cristo que se reunia naquela cidade. Porque eles se reuniam de casa em casa e celebravam juntos numa grande celebração na cidade. Então, é provável que Paulo, é possível que ele tenha visitado as igrejas nas casas, como ele denominava, e depois se reuniu com todo o corpo de Cristo no domingo. Então, isso é algo tremendo, algo precioso, irmãos. Paulo esperou uma semana até o dia da reunião chegar. E no primeiro dia da semana, eles se reuniram. Então, na Bíblia, a velha criação, ela é diferente. Há uma velha e uma nova criação. Na velha criação, Deus trabalhou primeiro e depois descansou. Na velha criação, a Bíblia diz que o Senhor trabalhou 6 dias e no 7º dia ele descansou. Agora, ouça bem, será que Deus se cansa? Imagina Deus, estou cansado demais de criar coisa, nossa, muito cansaço. Será que é isso, irmãos? Será que Deus se cansa? Eu creio que Deus não se cansa, mas por que então diz que ele descansou? Porque descanso não está somente ligado a cansaço. Descanso está ligado a desfrute, a deleite, a realização, a contentamento, a satisfação. Isso é descanso. Então, por que Deus descansou no 7º dia? Porque o ápice da sua criação é quando ele criou o homem e a mulher. E Deus disse: está pronto, estou satisfeito. Há desfrute. Deus se alegrou. Houve contentamento, satisfação, plenitude. Então, uma vez que o propósito é cumprido, a Bíblia diz que Deus descansou. Então, uma vez que veio à luz o propósito, houve descanso de Deus. Amém, irmãos? Depois de trabalhar 6 dias na velha criação, a primeira coisa que Deus fez foi santificar o sábado para o descanso. Enfim, você pode até achar normal ter um dia na semana para descansar, mas isso era uma diferenciação em relação ao povo judeu e os demais povos. O único povo da antiguidade que tinha um dia de descanso era o judeu. Os demais povos trabalhavam de domingo a domingo, de sol a sol. Mas os judeus descansavam no sábado. Então, havia uma diferenciação do povo de Deus em relação aos demais. E eu creio que assim é a vontade de Deus até os dias de hoje. Que haja descanso. Sim ou não, irmãos? Sim. Eu penso que Deus deseja que você separe um dia da semana para descansar. Não tem que ser o 7º, o 3º, o 4º. Mas tem que ter um dia de descanso na semana. E obviamente, eu não estou falando meramente de descanso físico. O fato é que na velha criação,
se trabalhavam 6 dias para descansar no 7º. E na nova criação, irmãos, na nova criação, tudo começa com o poder da ressurreição e da vida. A nova criação é o recomeço. A nova criação é a ressurreição no domingo. A nova criação é o recomeço de Deus. Na nova criação, você começa no descanso. Você já começa descansando. Você descansa no primeiro dia. Vamos começar. O que nós vamos fazer? Descansar. No recomeço de Deus é assim. Na velha criação você trabalhava para descansar. Na nova aliança, na nova criação, nós descansamos para trabalhar. Nós descansamos para trabalhar. Amém, irmãos? Então, o que isso significa? Significa que hoje na vida da igreja, nós vivemos no descanso de Deus. A vontade de Deus é que você viva no descanso. Agora, não confunda descanso com passividade. São coisas diferentes. Então, não tem aquela postura. Será que Jesus morreu na cruz para você viver pescando, sem fazer nada na rede? Né? Você pesca assim, ó, da janela da sua casa, o peixe já vai para as mãos de alguém que já vai fritar, você vai ficar deitado, só pescando e comendo peixe e camarão. Vou te falar. Daqui a pouco você não aguenta mais aquele negócio. As pessoas sonham com isso. Um dia eu vou parar de trabalhar e vou ficar na praia, na rede, pescando, comendo camarão. Dá uma semana na praia, ele está estressado. Ele está louco, arrancando os cabelos, porque não aguenta mais. Porque descanso não é isso. Crê em mim. Não é. Descanso é satisfação de saber que o propósito está cumprido. Jesus disse na cruz, está consumado. Por quê? Porque o propósito estava cumprido. Isso é descanso. Tudo o que era necessário fazer foi realizado. Aí é descanso. Será que Jesus morreu na cruz para quê? Você ficar assistindo a série da Netflix o dia inteiro? Será que Jesus morreu na cruz para quê? Não fazer nada e ir para a praia todo dia? Será que é esse o propósito de Deus? Eu penso que não. Amém, irmãos? Veja bem, não tem problema nenhum fazer essas coisas. De vez em quando é bom você ir para a praia mesmo. Vá com a sua família. Mude a sua rotina. Isso é bom de tempos em tempos. Necessário, fundamental e bom. Mas já viu que até férias você se cansa dela? Quantos já se cansaram do período das férias? Chega uma hora você fala, não, tem que voltar a trabalhar, você não aguenta mais. É assim, por quê? Porque mudou a rotina, você renovou a força. Entende? Porque descanso é satisfação, deleite, contentamento. É por isso que nós vivemos no descanso. Amém, irmãos? Por isso que eu e você vivemos no descanso. Por quê? Quando eu e você descansamos, Deus trabalha. É assim. Quando você quer fazer tudo na sua força, Deus não descansa. Deus para. Mas quando você descansa em Deus, Deus trabalha por você. Então o melhor é descansar no Senhor. Agora, esse descanso aqui da Bíblia também era profético. Por quê? Porque na nova criação, o dia do descanso não era mais o 7º.
O primeiro passou. Por quê? Porque Jesus é a primícia. Porque foi no primeiro dia da semana que houve a ressurreição. E quando ele ressuscitou, Paulo diz: nós recebemos nele a vida. E essa nova vida que recebemos dele é chamada de nova criação. Então, a partir daí, os cristãos da igreja primitiva, porque o domingo era o recomeço, era o poder de recomeçar, o poder de fazer novas todas as coisas. Então, os cristãos primitivos, eles passaram a cultuar a Deus no domingo. Interessante, a igreja começou no meio dos judeus. Então, por um tempo, eles passaram a adotar 2 dias. O sábado, por causa da lei dos judeus, e o domingo, por causa da ressurreição de Cristo. Mas à medida que eles foram tendo revelação, eles passaram a cultuar a Deus somente, principalmente como corpo de Cristo, no domingo. Amém, irmãos? O fato é que Paulo ficou 1 semana em Troade. É provável que tenha visitado muitos irmãos, deve ter ido em vários grupos que se reuniu, mas Paulo ficou esperando o primeiro dia da semana para estar numa celebração como essa que nós estamos fazendo. Amém, irmãos? Mesmo se reunindo de casa em casa, havia uma necessidade de todos estarem reunidos num só lugar. É por isso que eu creio que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Apesar de não haver unanimidade, eu creio que foi ele que escreveu. Está escrito lá em Hebreus uma recomendação. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, Paulo, eu creio que ele é o autor dessa carta, ele declara abertamente, não deixe de congregar. Porque já naquele tempo alguns irmãos achavam que não precisavam de congregar. Alguns que acham que não precisam se reunir com a igreja. Alguns que pensam que brasa sozinha vai manter fogo. Não vai, creia em mim. Nós precisamos dos irmãos. Nós precisamos do Senhor. E precisamos do corpo de Cristo. Precisamos uns dos outros. Interessante, para ser igreja, nós precisamos uns dos outros. Jesus foi à cruz por você, para te salvar. Mas Jesus também foi à cruz para ter a noiva, para que nós pudéssemos nos reunir no nome dele. Essa é a verdade plena. Essa é a história completa. Amém, irmãos? E tem mais. Quando nos reunimos com irmãos fervorosos, a gente fica fervoroso também. Não é verdade? Quando você se reúne com gente cheia do Espírito intensa, você fica intenso também. É assim que funciona. Amém, irmãos? Glória a Deus. Enfim. E há algo tremendo. Quando nós congregamos, a Bíblia diz que nós anunciamos que ele virá. Então, todo culto é profético. Todo culto anuncia a volta do Senhor. Todo culto, a Bíblia diz que nós anunciamos a sua volta até que ele venha. Então, há sim um sinal profético do culto de celebração. Nós estamos anunciando: vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem. Há um povo que se reúne em teu nome. Há um povo que espera por ti. Vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso que há uma unção especial no meio da igreja. Há uma unção que em nenhum outro lugar você poderá alcançar, a não ser juntos em Cristo Jesus. Amém? É lógico que alguns criticam. Todo domingo é igreja. Todo domingo. Agora só quer saber de igreja.
Mas a nova criação é o primeiro dia. O sábado é uma imagem do descanso na velha aliança. Enquanto o domingo é o dia do Senhor. É o descanso na redenção. É o descanso naquele que venceu a morte. É o descanso no poder da ressurreição e da vida. Esse é o domingo. Amém, irmãos? A Bíblia fala que quando o homem caiu, olha para mim aqui. Quando o homem caiu na velha criação, o homem quebrou o descanso de Deus. Quebrou o descanso do Senhor. Deus teve que sair do seu descanso e vir ao mundo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O pecado quebrou o descanso de Deus. Deus teve que vir ao mundo, se fazer gente. Então Deus teve que trabalhar para salvar o homem. É por isso que lá em João capítulo 4, Jesus disse: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Por quê? Porque era tempo de trabalho. Qual que era o trabalho? A obra da redenção. Eles estavam trabalhando para redimir o homem, trazer de volta o homem para Deus. Por isso que ele vira para os discípulos e diz: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Amém, irmãos? Então, o pecado tirou Deus do descanso. Ele vem ao mundo, salva o homem. Mas quando Jesus vai à cruz do Calvário, o que ele diz? Está consumado. A obra está feita. O trabalho está realizado. Agora nós precisamos simplesmente crer e entrar no seu descanso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então qual é o convite de Deus agora? Entre no meu descanso. A obra da salvação está concluída, está terminada. Então, há sim um descanso reservado para os filhos de Deus. Qual que é a nossa herança hoje? Descanso no Senhor. No Velho Testamento, Canaã era o lugar do descanso. Era o lugar da promessa, era o lugar do descanso. Mas hoje, o descanso é Cristo. Nós descansamos nele. Amém, irmãos? Então, é o descanso que nos faz vencer. Quem que é o vencedor? Aquele que descansa em Cristo. É aquele que consegue viver em paz no meio da tribulação. Esse entra no descanso. Esse está experimentando o descanso. No meio da guerra, no meio da acusação, no meio das ameaças do diabo, nós estamos em paz, porque nós estamos em Cristo. Entramos no descanso. Amém, irmãos? Segundo, igreja também é lugar de comunhão. Diga comigo, lugar de comunhão. Olha o que diz o verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Aqui, Paulo, ou melhor, é Lucas, né, que está narrando, na verdade. Ele diz qual é a finalidade que aqueles irmãos estavam reunidos. A fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, aqui está o segundo princípio para desfrutar do descanso, para desfrutar da vida da igreja, na verdade, que é a comunhão do corpo de Cristo. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que eles estavam reunidos no primeiro dia da semana. Para quê? Partir o pão. O que é partir o pão, irmãos? Interessante, Paulo fica a semana inteira para se reunir, para partir o pão. Eles partiam pão de casa em casa, mas também reuniam-se como congregação para partir o pão.
para experimentar essa unção no corpo, essa unção corporativa, quando a igreja se reúne. Amém, irmãos? Então eles não estavam ali só para ouvir Paulo pregar, não. Não estavam ali só para adorar, só para cantar canções. Não estavam ali só para ofertar. Não estavam ali para encontrar uns com os outros somente. Tudo isso é bom e é importante. Enfim, faz parte da vida da igreja. Mas eles se reuniam para partir o pão, para comer a carne e beber do sangue. Isso é importante. Eles davam muita importância a isso. Sei que às vezes as pessoas não dão importância mais. Mas isso é um mandamento do Senhor. Nos reunir para cear. Interessante. Na nova aliança não tem muito mandamento, não. O Senhor não pediu muita coisa, não. Mas ceiar, Ele pediu. Fazer isso todas as vezes que eu comer em memória de mim. Isso é um memorial, foi estabelecido. Pediu duas coisas, batismo e ceia. Isso que o Senhor pediu que nós fizéssemos. Se tem algo que na nova aliança nós temos que fazer, é isso. Amém, irmãos? Enfim, eu creio que nós deveríamos cear muito mais vezes que nós ceiamos. Nós devemos cear junto como igreja. Devemos cear nas reuniões de célula. Enfim, devemos cear nos discipulados. E deveríamos criar até o hábito de ir na casa dos irmãos e cearmos. Cear com a família. Amém, irmãos? A única coisa que não pode é cear sozinho. Pasmem. Isso é contrário à Bíblia. Você não pode cear sozinho. Você tem que reunir com 2 ou 3 para cear. Só não pode cear sozinho. Você tem que reunir para cear. Por quê? Porque isso é algo que está ligado ao corpo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então você está sentindo fraco, enfermo. Está precisando ser renovado. Junto com 2 irmãos, ceia com ele. Você vai ser fortalecido. Amém, irmãos? Porque algo espiritual acontece. Enfim. Interessante, cear é tão importante, olha para cá, que Paulo disse que não deveríamos reunir com alguém que se diz irmão e não é, e cear com ele. Não podemos. Você não pode cear com aquele que se diz irmão, mas não é. Paulo diz isso. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, que o mundo é perdido mesmo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras. Pois nesse caso, nós vamos ter que sair do mundo. Ele está falando então com gente do mundo, não. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro. Uma coisa é o mundano ser impuro. Outra coisa é alguém que fala que é irmão e é impuro. Outra coisa é o mundano ser avarento. Outra coisa é alguém que fala, não, eu sou crente, mas é avarento. Outra coisa é o mundano, o incrédulo, ser idólatra. Mas alguém que diz que é crente, se diz irmão, mas é idólatra. Ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem comais. O que será que não deve comer? Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro, os de fora, porém Deus os julgará. Quem não crê já está condenado, diz a Bíblia. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Isso é nova aliança. Isso é nova aliança. Então Paulo fala de um homem aqui. Por que ele estava tão indignado? Porque ele estava se referindo a um homem que se dizia irmão e estava dormindo com a sua madrasta. Então ele dizia que era crente. Mas ele dormia com a esposa do pai, que era a madrasta no caso. Mas ele falava que era crente. E Paulo diz, nem mesmo entre os gentios se vê algo assim. Alguém que se atreva a possuir a mulher do próprio pai.
Até os gentios que não têm Deus, que são imorais, não fazem esse tipo de coisa, Paulo está dizendo. Eles estão fazendo essa torpeza e estão na igreja. Agora, nós precisamos entender algo que a palavra de Deus diz. Pelo menos 3 coisas podemos deixar claro. Primeiro, Paulo ele não se refere ao irmão que ocasionalmente cai em pecado. Não. Eu sei que às vezes você fica com raiva, perde a paciência aqui e ali, chuta o pau da barraca, né? Tem gente que perde o controle, grita com a esposa. Isso é pecado, irmão? Sim. Mas qual a diferença? Ninguém quer viver assim. O crente não quer viver desse jeito. Ele vive em conflito quando isso acontece. Sim ou não? Então ele pede perdão, ele se sente mal. A consciência do Espírito acusa. Essa é a verdade. Ele pede ajuda. Ele sabe que aquilo que ele não está fazendo é certo. Ele sabe que está fazendo coisa errada. E tem jovens, né, cheios do Espírito, mas também são cheios de hormônios. E às vezes eles são atraídos pelo celular, aí entra no site www.pecado.com. Aí ele vê, vê lá o que não deve, eu sei. Mas ainda que no momento do pecado ele tenha algum prazer, depois ele fica mal. Porque ele é crente. Ele fica mal. A Bíblia não fala desse, irmão. Depois ele fica, ai meu Deus, eu não nasci para isso. Isso é prova que ele é crente, de fato. Por quê? Porque quem é crente, quem nasceu de novo, não consegue viver na prática do pecado. Então todos nós, numa área ou outra, tropeçamos. Mas qual a diferença do crente? Ele não quer viver na prática do pecado. Então, essa palavra aqui, não é para aquele que tropeça e cai. Essa palavra aqui é para quem está vivendo na prática do pecado. Para ele é indiferente viver na prática do pecado. Esse se diz irmão, mas não é. Segundo, Paulo também não se refere aos de fora da igreja. É o que nós lemos no texto. Já em carta vos adverti, né? Não ande com gente impura, não ande com pessoas obscenas, pornográficas, que falam obscenidade. Enfim, mas ímpio está todo o tempo falando isso. Paulo está falando para não se associar com ele. Mas ele completa, ele diz, refiro-me com isto, não aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, os roubadores, os idólatras, porque nesse caso você teria que sair do mundo. Ele não está falando com gente mundana, não. Então ele não está falando do cara lá do seu trabalho, do seu amigo de trabalho, que fala um monte de palavrão. Não está falando dele, não. Porque senão, se você se afastar dele, quem é que vai pregar o evangelho para ele? Como é que você vai ganhar ele para Jesus? Quem é que vai anunciar o evangelho? Então não é desse que Paulo está falando, não. Porque se todos os cristãos se afastarem dos ímpios, onde eles vão poder ouvir as boas novas, afinal de contas? Porque tem gente que para ele, pastor, eu oro para me sair daquele trabalho, porque lá tem um macumbeiro e não sei o quê. Mas que macumbeiro que está com um problema com você lá, porque você é cheio do Espírito. Então tem gente que, olha, meus ouvidos não aguentam. Eu vou te falar, eu passei 25 anos no exército. Desses aí, 7 anos sendo pastor. E pasmem, não pense que é um ambiente muito bonito, não. Primeiro que é um ambiente exclusivamente, praticamente masculino. Se tiver 5% efetivo, é mulher e elas têm uns lugares específicos, lá na seção de saúde. O que isso afeta? Você não tem convívio. É um ambiente machista. Então, comandei unidade, às vezes eu entrava, as pessoas iam desligando o computador, desesperado.
Eu falava, tem que me respeitar mesmo. Primeiro minha posição, depois meus olhos que são santos. Eu ficava era feliz com isso. Mas nós temos que conviver com eles. Você vai pregar, como elas vão poder ouvir? Como, pois, invocarão aquele de quem não ouviram? Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então nós somos enviados a esse mundo. Então não é isso que Paulo está dizendo, não. Mas Paulo, ele se refere a quem? Aos falsos crentes, aos falsos cristãos. Paulo diz, não se associe com alguém que, dizendo-se irmão. Paulo está dizendo, olha, eu não sei se ele é irmão. Ele diz que é. Então Paulo está dizendo, ó, só o fato de dizer que é, não significa que seja. Ninguém se torna algo por frequentar um lugar. É verdade? Você não vira Big Mac porque vai no McDonald's. Ninguém se torna algo só porque frequenta lugar. Você tem que ter uma experiência de novo nascimento. É assim que funciona. Amém, irmãos? Então Paulo está dizendo, olha, se ele se diz irmão, mas ele é impuro, avarento, maldizente, beberrão, ladrão. Então o que é impuro? Impuro é a pessoa que vive envolvida nos pecados sexuais. O que é avarento? Não é só ser avarento, presta atenção. Imagina alguém que se diz irmão e zomba daquele que é dizimista. Você imagina? Uma coisa é ele ser avarento. Mas outra coisa é ele zombar daquele que não é. Imagina a pessoa que frequenta a igreja, fala, você dá o dízimo, tá dando dinheiro para pastor. Imagina o ímpio falar isso, beleza, tudo bem, eles falam mesmo. Esses anos de crente que eu tenho, sempre os ímpios falaram. E no ministério, mais ainda eles falam. Aí você vai para o outro lado, eles pensam que você é o ladrão. Aí piora a situação. O ímpio, mas o ímpio é assim, o mundo jaz do maligno. Mas imagina o crente falar para você e zombar de você, porque você é fiel. Paulo diz, com esse você não pode se reunir. Com esse aqui você não pode tomar ceia, não. Você não pode comer com ele. Não ande com ele. Não se associe com ele. Porque ele se diz irmão, mas não é. Você consegue compreender, irmãos? Enfim. Aí para esses falsos irmãos, o que Paulo diz? O parecer dele é o seguinte, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne. A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo entregou a Satanás para ver se o espírito era salvo no dia do Senhor. Pastor, o senhor já entregou alguém a Satanás? Eu confesso que eu nunca entreguei, não. Eu não sei nem se eu tenho unção para isso, para entregar para Satanás. Mas o Paulo entregou, ele teve coragem de entregar. Eu nunca tive coragem de entregar ninguém a Satanás, não. Mas tirar da comunhão, ao longo aí desses anos todos, eu tive que tirar um. Falei, irmão, você procura outro lugar para você se reunir, porque você quer destruir a igreja. Ele estava querendo destruir a igreja. Só um. Né? Mas não entreguei para Satanás, não. Eu confesso que eu não penso que alguém tem essa autoridade não, hoje. Mas Paulo tinha, né? E ele entregou para Satanás. De alguma forma é como se Paulo dissesse, olha, se ele quer viver para o diabo, que ele vai se entregue completamente para o diabo. E ver o que o inimigo vai fazer com ele. A carne vai ser destruída, mas o espírito vai ser salvo no dia do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Amém, irmãos? Interessante que Paulo não tinha nem certeza que aquele irmão lá era realmente irmão. Paulo só dizia, ele se dizia irmão. Amém, irmãos? O fato é que alguém no meio da igreja não pode ter essa prática. Interessante. Mas
há disciplina na nova aliança, sim. Mas todos os casos em que houve disciplina severa de Deus, no Novo Testamento, não se tratavam de cristãos verdadeiros. Era alguém que se dizia irmão, mas não era. Todas as vezes que a disciplina foi severa, era a pessoa que estava assim no meio da igreja, mas eles não eram crentes verdadeiros. Ananias e Safira. Ananias e Safira, nós cremos que eles não eram crentes verdadeiros. Eles se diziam irmão, mas não eram. Por quê? Todas as vezes que a Bíblia diz acerca de alguém que era crente, a Bíblia diz, havia um certo irmão cujo nome era. Agora, quando se refere a Ananias e Safira, a Bíblia diz, havia um homem cujo nome era. Não diz que era um irmão. Porque eles não eram verdadeiros irmãos. Você sabe, Deus não vai permitir que pessoas venham aqui participar da comunhão do Espírito, mas não nasceram de novo. E eles estavam tratando sobre algo que era sério. Era um tempo em que as pessoas vendiam propriedades e bem botavam aos pés dos apóstolos. Se você analisar o que eles fizeram, só que o ambiente e os tempos eram outros. Eles brincaram com isso. Eles também venderam as suas propriedades e bens, retiveram boa parte do valor e colocaram nos pés dos apóstolos. Só isso que eles fizeram. A Bíblia diz que veio juízo sobre eles. Juízo. Juízo, porque eles estavam brincando com a igreja. Tem outro exemplo. Já ouviu falar de Elimas? Elimas também é conhecido na Bíblia como Bar Jesus. A palavra Bar é filho. Elimas também conhecido como Bar Jesus, filho de Jesus. O nome dele era Bar Jesus, filho de Jesus. Mas Paulo disse para ele claramente, você não é filho de Jesus coisa nenhuma. Você é filho do diabo. Você é filho das trevas. É isso que Paulo diz. E Paulo diz, olha, enfim, você é filho do engano, você é filho da mentira. Vai vir juízo sobre a sua vida. Sabe o que Paulo fez? Paulo ordenou que ele ficasse cego. E a Bíblia diz que ele instantaneamente ficou cego. E ele ficou semanas cego. Por quê? Porque ele estava brincando com coisas espirituais. Ele se dizia irmão, mas não era. Mas não era. Esse era Elimas. Enfim, também tem um Simão. Quem que é o Simão? Simão é aquele que viu Pedro impondo as mãos e ministrando o Espírito Santo sobre as pessoas. E o que o Simão falou? Quanto é que você quer receber para me dar esse dom? É isso que o Simão falou. Quis comprar o dom espiritual. Ele quis pagar a Pedro. Pedro estava orando, impondo as mãos e as pessoas ficando cheias do Espírito. Aí o Simão falou, quanto é que custa para ter esse dom? Pedro falou, o juízo de Deus virá sobre a sua vida. Esse é o Simão. Enfim, olha para cá. A disciplina na igreja não é para mudar a vida de ninguém. Não é a disciplina que muda a vida de alguém. A disciplina no meio da igreja é para preservar a igreja do pecado. É para guardar a igreja do pecado. Por quê? Porque pecado é fermento. É como fermento. Ele contamina. Enfim, nós não podemos permitir esse tipo de coisa. Amém, irmãos? Aí a igreja de Corinto, o que se dizia irmão, quis fazer a madraça como esposa dele também. Então, a madraça dormia com o pai e depois dormia com o filho. E todo mundo na igreja estava achando super normal. Super normal. A igreja não precisa se meter com isso. Para que se envolver? Para que dar pitaco na vida dos outros? Já viu, né? Tem nada não. Tem problema não. Nada a ver. 2 nomes de capeta. Tem problema não. Nada a ver. 2 nomes de demônio, né? Nada a ver. Tem problema não. Nada a ver. Era assim que a igreja estava procedendo. Paulo diz,
como essa pessoa não se sentiu mal? Como alguém que nasceu de novo pode sentir paz fazendo isso? Aí Paulo dá a determinação do que a igreja deve fazer com esse sujeito. 1 Coríntios 5:10. Aí ele diz: por que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julguei vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. É isso que Paulo está dizendo. Expulsai. Com esse tal, nem comais. Enfim. Agora, o texto não deixa claro se era comer refeição normal ou se era a ceia. Mas pensa comigo, né? Se o texto disse não pode comer arroz com feijão, você ia poder cear com ele? Claro que não, né? Mas eu creio que o texto se refere à ceia. Você não pode cear com esse tipo de gente. Que se diz irmão, mas não é. Amém, irmãos? Paulo está dizendo que tem gente que você não pode repartir o pão e o cálice. Quem é esse? Quem se diz irmão e não é. É isso que Paulo está dizendo. Amém, irmãos? E Paulo está dizendo que ele tem que ser disciplinado. É o único caso que Paulo manda expulsar. Porque ele se diz irmão, mas verdadeiramente não é. Agora olha para mim aqui. Ser expulso da comunhão da igreja é algo sério. Por quê? Porque ficar fora da comunhão você está num lugar de perigo. Quando expulsa da comunhão, você está entregue a quem, afinal de contas? A quem? É porque as pessoas pensam que hoje na igreja não tem autoridade. As pessoas pensam, não, você pode servir a Deus do jeito que você quiser. Afinal de contas, nós estamos no tempo do juiz. Cada um faz o que dá na telha. Deve ser. Deve ser, né? Afinal de contas. Amém, irmãos? Enfim, estou te dizendo tudo isso só para te explicar algo que é sério. É importante participar da comunhão da igreja. É sério participar da comunhão da igreja. Nós devemos valorizar a comunhão da igreja. Devemos valorizar a comunhão que nós temos. Por quê? Porque a comunhão nos guarda. Viu? A comunhão guarda a sua vida. A comunhão guarda a sua família. A comunhão guarda a sua casa. O negócio é tão sério. Ter comunhão com a igreja é tão sério. Que a Bíblia diz que quando a esposa é crente, o marido não é crente, ela santifica o marido. Ela tem comunhão aqui com a igreja, é participando do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que quando ela tem relação com ele, ele é santificado por causa dela. Tão sério, porque tudo isso é espiritual. E ele é abençoado por causa da esposa crente. A Bíblia diz que ele é santificado por causa dela. É isso que a palavra de Deus diz. Então nós devemos valorizar sim essa comunhão. Amém, irmãos? Você não pode permitir que frieza alcance seu coração. Você tem que manter aquecido. Porque todas as vezes que nós nos reunimos, nós somos renovados juntos. É privilégio ser participante da comunhão da igreja, irmãos. É privilégio estar num ambiente onde as pessoas nasceram de novo e receberam a nova vida em Cristo Jesus. Nós somos privilegiados. Quantos entendem isso, diga amém. Diga glória a Deus. E para encerrar, eu estou acabando. A igreja também é lugar de luz. Diga assim, a igreja é lugar de luz. O verso 8 afirma que havia muitas lâmpadas no cenáculo onde eles estavam reunidos. É claro que tudo isso aí é alegoria.
Tudo isso tem um símbolo espiritual. Havia muitas lâmpadas na sala superior, onde eles estavam reunidos, diz a palavra do Senhor. É claro que isso tem um significado. E nós descobrimos lá no verso 9 que eles estavam reunidos no terceiro andar. Interessante, não é por acaso. Agora, por que eles estavam reunidos no terceiro andar? Por quê? Porque a igreja está no lugar mais elevado. A igreja está no nível mais elevado. A igreja está no terceiro céu. A igreja está assentada em Cristo, acima dos principados. Olha para cá. A posição que nós estamos como igreja é acima dos principados, no terceiro céu, assentados. A igreja está em Cristo, assentados em Cristo, acima dos principados, das potestades, dos poderes desse mundo mau. Então ela está no nível mais elevado. A palavra de Deus diz que tem 3 céus. O primeiro céu é a atmosfera, também chamado na Bíblia de firmamento. Esse é o primeiro céu. Mas também tem o segundo céu. É onde estão as potestades do ar. Os principados, os governos, o mundo tenebroso. Agora, acima do firmamento, acima dos principados e das potestades, está o terceiro céu, os céus do Senhor. E nós estamos lá. É lá que a igreja está, assentada em Cristo, acima. Amém, irmãos? Então, terceiro andar, onde a igreja se reunia, é provável, né? Que, enfim, por quê? Porque a igreja, ela é celestial. A igreja é uma obra espiritual. A igreja é uma obra celestial. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, presta atenção. Olha para mim aqui. Deixa eu te dizer algo. Você não é uma pessoa terrestre esperando o céu. Viu? Você não é uma pessoa terrestre esperando o céu. Você é uma pessoa celestial vivendo na terra. É isso que nós somos. Essa é a nossa identidade. A Bíblia diz que nós somos co-cidadãos dos céus. Você é celestial vivendo nessa terra. A Bíblia diz que aquele que é da fé, o mundo não é digno de tê-los. Esse mundo não merece ter gente assim. Nós somos seres celestiais vivendo na terra. Quantos compreendem isso, diga amém. Então também havia muitas lâmpadas onde eles estavam reunidos. Claro que essas lâmpadas não são mencionadas por acaso. Por quê? Porque lâmpada fala do quê? Luz. Lâmpada fala de luz. Igreja é lugar de luz. Onde é que nós recebemos a luz? Agora, que tipo de luz, irmãos? Que tipo de luz? Primeiro, a luz da palavra. Diga comigo, luz da palavra. O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, uma luz é a luz da palavra. Na casa de Deus, nós temos a luz da palavra. Paulo estava ali reunido com a igreja fazendo o quê? Liberando a palavra de Deus. Ele estava pregando a palavra de Deus. À medida que a palavra de Deus é liberada entre nós, nós recebemos o quê? Luz, revelação. Quanto mais nos submetemos à palavra, por que as pessoas que deixam de congregar desanimam? Porque ela perde a luz da palavra. Quanto mais você se afasta da comunhão, menos luz na palavra. Igreja é lugar de luz. Quantos compreendem isso, diga amém. Amém? Segundo, também temos a luz do Espírito Santo. Você sabe, o Espírito Santo que habita entre nós, habita na igreja, é luz. É o Espírito Santo que nos dá direção. É Ele que nos guia. A unção do Espírito é luz para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quando há unção liberada, haverá luz no seu coração.
E quanto mais luz, mais revelação, mais você vai entender as coisas do Espírito. Olha para mim aqui. Paulo diz que as coisas do Espírito não se discernem com a mente natural. Ele é PhD em Harvard. Estudou na Universidade de Massachusetts. Mas você fala do Espírito Santo, ele não entende. Pode ser PhD em microbiologia molecular. Mas você fala do Espírito, ele não entende. Porque as coisas espirituais um homem natural não consegue. Aí um menino de 13 anos, cheio do Espírito, não sabe nem falar Flamengo, fala Flamengo. Mas ele entende. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Quantos conseguem compreender? A luz do Espírito está na igreja. A luz do Espírito está na igreja. Nós temos a luz do Espírito. Terceiro, há a luz da igreja reunida. O Senhor diz que nós já somos a luz. Então a igreja, quando se reúne, tem luz. Há luz. Resplandece luz. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Amém, irmãos? Então cada um de nós há uma luz resplandecendo no mundo. Então quando nós nos reunimos tem a luz da palavra. Mas também tem a luz do ambiente espiritual. Representado por cada irmão que está aqui. Cada irmão aqui é cheio de luz de Deus. É cheio de revelação na palavra. Mas olha para mim, nem toda luz é igual. Nem toda luz na comunhão dos santos é igual. O tabernáculo, ele era um modelo do culto a Deus. Sim ou não? Na nova aliança, o tabernáculo era um modelo do culto a Deus. Mas no tabernáculo havia luz diferentes. Primeiro nível de luz que havia no tabernáculo, diga comigo, a luz do átrio. Então o primeiro nível é a luz do sol. Por quê? Porque o átrio no tabernáculo, ele era exterior. Já ouviu falar no átrio exterior? O átrio não era coberto. O átrio recebia luz, mas era luz natural. A luz que brilhava no átrio era a luz do sol. Fala de uma luz natural. Então o primeiro nível é a luz do sol, a luz natural. Era a parte externa. Lá no átrio tinha 2 móveis. O altar, o que mais? E a bacia de bronze. O altar aponta para a cruz, porque era o lugar onde o cordeiro era imolado e foi morto. E tinha também a bacia de bronze. Enfim, olha para cá. O que isso significa? A única luz que um homem precisa para entender o sacrifício da cruz é a luz natural. Só a luz do sol. Todo mundo já recebeu um nível de luz para compreender a obra do Calvário. Qualquer homem. Amém, irmãos? Essa luz o homem natural possui. Com ela é possível entender o que acontece no átrio. Porque no átrio tinha a luz do sol. Mas também nós tínhamos o segundo nível de luz, que é a luz do candelabro. Quando você ia para o lugar santo, lá tinha um candelabro. O candelabro aponta para quê? Para a igreja. Aluno de Apocalipse tem que saber. O candeeiro, o candelabro, fala da igreja. Então, o lugar santo já era um lugar fechado, um lugar como esse. Era um ambiente fechado. Não tinha luz do sol lá dentro, não tinha luz natural. Lá só tinha uma luz, a luz do candelabro. Lá tinha 2 móveis, o altar do incenso e a mesa dos pães. O altar do incenso, o incenso fala do quê? Oração dos santos. São as orações. E lá também tinha a mesa dos pães. É claro que o candeeiro fala da igreja, aponta para a igreja. Então com essa luz, você consegue entender o significado do pão e do incenso. Da oração e da comunhão com Cristo.
A igreja é o lugar do incenso, é o lugar da oração, mas é também o lugar do pão, é o lugar da comunhão com Cristo. É a igreja que revela a importância da comunhão com o Senhor. Só a igreja revela a importância de termos essa comunhão com Cristo. Quem não está na igreja não percebe a importância da comunhão com Cristo. Por isso que as pessoas de fora elas não conseguem entender. E elas nem se importam em participar ou não disso. Amém, irmãos? Enfim. Incenso subir fala da oração e da adoração. Só quem participa da vida da igreja sabe da importância da oração e da adoração. Amém, irmãos? O terceiro nível era a luz do Santo dos Santos. Lá no Santo dos Santos, não tinha nem a luz do sol, nem a luz do candelabro. Não tinha a luz do candeeiro. Enfim, lá só tinha uma luz que brilhava. Era a Shekinah. No Santo dos Santos, só a Shekinah brilhava. Só a luz da glória de Deus. A única luz que havia no Santo dos Santos era a Shekinah. Era o próprio Deus, a manifestação da sua glória. É por isso que no Santo dos Santos, você consegue enxergar o que o homem natural não consegue ver. Talvez no meio da reunião da congregação, só aquele que consegue perceber a glória, consegue receber a plenitude. O Santo dos Santos fala disso. O Santo dos Santos fala da presença do Cordeiro, isso fala de intimidade. São todos. É para todos. A palavra de Deus diz que na Nova Jerusalém não haverá mais necessidade do sol. Porque o próprio Cordeiro será a luz e a glória para sempre. Não haverá mais necessidade do sol. Ele mesmo será a luz para os povos. Você sabe, na igreja tem muitas luzes. O mundo permanece em trevas absolutas. Eu não sei como um cristão pode querer desejar algo do mundo. Ouça, olhe para mim aqui. Deixa eu te dizer algo. O mundo está em densas trevas. No mundo há trevas absolutas. O mundo fala do Egito. Lá no Egito teve a 9ª praga. A 9ª praga é algo profético. A 9ª praga era a praga das trevas intensas. A Bíblia diz que as trevas poderiam ser sentidas. E eles ligavam as lamparinas e as tochas, mas eles ficaram 3 dias sem poder tocar em nada, porque aquelas trevas eram as trevas espirituais. A luz natural não consegue dissipar trevas espirituais. Durante 3 dias no Egito, eles enfrentaram aquelas trevas densas. Não teve tocha, não teve lamparina, não teve luz que dissipou aquelas trevas. No entanto, na casa do povo de Israel, havia luz. Interessante. Os egípcios tinham mais azeite, tinham mais combustível. As lamparinas eram mais fortes. Mas a casa deles havia densas trevas. E eles não poderiam tocar em nada. Eles ficaram completamente perdidos e cegos. Em densas trevas. Porque aquelas trevas eram trevas espirituais. E o povo de Deus, havia luz nas suas casas. Amém, irmãos? Trevas espirituais não se dissipam com luz produzida por homens, com luz produzida naturalmente. As trevas espirituais só quando vem a luz de Cristo. Só quando Cristo brilha
brilha de fato no seu coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o que isso significa? Qualquer tentativa de ter luz pelo conhecimento só vai produzir humanidade e arrogância no conhecimento natural. Há muitos homens que conhecem todo o histórico bíblico, mas não tem revelação de nada. Há muitos homens naturais, nem nasceram de novo, que sabem tudo de Bíblia, mas não sabem nada de Cristo. Porque conhecimento natural não dissipa trevas espirituais. Só a luz de Cristo no coração do homem perdido é capaz de dissipar as densas trevas. Ouça. Então, qualquer tentativa de luz por conhecimento é inútil diante de Deus. Só o Espírito Santo pode trazer luz no coração do homem. Por isso nós temos que valorizar a vida da igreja. É aqui que nós recebemos luz. É aqui que nós recebemos luz. É por isso que você tem que se encher dessa luz. Você não pode se excluir da comunhão do corpo. É aqui que a luz de Deus vem sobre nós. E nós somos gratos, porque nós estamos no meio de um povo que muito tem recebido luz de Deus. Muito do Senhor tem nos dado de luz. Amém, irmãos? Perceba o quanto que a vida da igreja é importante, querido. Temos que ter essa percepção. Isso não é privilégio de todos. É privilégio meu e teu. Privilégio daqueles que nasceram de novo, da água e do Espírito. Amém, irmãos? E nós, que fomos alcançados por essa graça do Senhor, a cada dia nós devemos usufruir dessa vida poderosa que o Senhor tem nos dado. A cada dia nós devemos vivenciar essa luz que nós temos recebido do Senhor. A igreja é lugar de descanso. Então nós temos que começar a semana nos reunindo. Aqui nós vamos a Cristo. Aqui você pode levar todos os seus fardos, colocar sobre Ele. Venha a Ele. Se você está cansado, sobrecarregado, você vai ter alívio. Aqui é o lugar do descanso. Nós cremos e entramos no descanso. Também a igreja é um lugar de comunhão. Não podemos perder a oportunidade de participar da comunhão, de ceiar com os irmãos, renovar a vida de Deus que há no nosso meio. Somos privilegiados nisso. E a igreja também é um lugar de luz. O Senhor tem nos dado fartura em abundância de revelação na palavra de Deus. Olha para cá. Outros que não têm ouvido podem se desculpar, mas o Senhor tem nos dado muito. Ao que muito é dado, você já sabe o que diz o texto. O Senhor tem nos dado muito. Nós temos recebido luz a cada dia. Amém, irmãos? Que nós possamos viver a vida do corpo. Possamos ser gratos pelo candeeiro que é a igreja. Possamos ser gratos ao Senhor pelo que Ele tem nos dado. É um privilégio fazer parte do corpo de Cristo. Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos ficar de pé. Dê graças ao Senhor, dê graças a Ele, dê graças a Ele. Feche os seus olhos, feche os seus olhos.